Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai ter aqui um bate-papo aí com o nosso querido engenheiro Iguatemi de novo, né? Mais uma live, esperando ele entrar. Vamos escolher um filtro aqui, né? Colocar um filtro. Aí. Estamos aguardando aí o engenheiro. Aqui. Boa noite a todos. Estão conseguindo me ouvir aí? Boa noite, Betina. Boa noite, Aguinaldo. Boa noite, Adora. Então, essa noite a gente vai conversar com o engenheiro Iguatemi sobre laudo de periculosidade com uma filosofia pericial, né? Ele vai trazer aí para nós um pouquinho de como montar um laudo. Ele vai trazer uns cases para nós também. Lembrando que o engenheiro Iguatemi, ele dispõe desses treinamentos, desses cursos. Quem tiver interesse de realizar, chame ele depois no Instagram dele, né? Porque a gente vai estar aí hoje só dando um pouquinho do que é o treinamento dele. Só uns tópicos, né? Do que é como realizar um laudo, como realizar uma perícia, tá? Aguardando aí o engenheiro Iguatemi entrar, então. Boa noite. Boa noite. Tudo bom, Iguatemi? Tudo certo. Então, aí eu já estava conversando um pouquinho com o pessoal referente a esse bate-papo que a gente vai ter aqui hoje, né? Conversar aí um pouquinho sobre como desenvolver um laudo técnico de periculosidade com uma filosofia aí, pericial, né? Perfeito. E lembrando a todos, né, Iguatemi, que quem se interessar aí pelo seu treinamento, lhe chame aí no seu Instagram, né? Para o senhor estar passando aí valores e um pouco mais do curso, né? Perfeito. Então, pessoal, hoje a nossa ementa da nossa live, ela tem 9 tópicos, tá? A primeira, quem está autorizado a fazer o laudo. Segundo, negociações prévias. Terceiro, palestras para gestores. Quarto, aí, objetivo para gestor, objetivo do laudo pericial. O quinto, utilização do EPI e EPC, que é muito importante no laudo pericial, tá? Sexto, fundamentação normativa. Sétimo aí, metodologia e avaliações. E também o nosso querido Iguatemi vai trazer uns cases para nós, né, Iguatemi? Exatamente. Bom, vai trazer Nelson... Oi? Vai trazer uns cases para nós aí de algumas perícias que o senhor já passou, já fez, já realizou por aí, né? Sim, tranquilo. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Nelson, querida Nelson, como o nosso assunto é meio pesado e o tempo é curto, eu quero passar para o pessoal, agradecendo a presença de todos que estão assistindo essa pequena live, esse bate-papo, porque esse assunto é muito relevante. Então, tem um curso que ele é de 8 horas, tá, pessoal? Quem quiser, entre em contato conforme a companheira Nelson comentou, e através do meu Instagram. Pessoal, assim, ó, já vamos entrar direto, o assunto é meio pesado, ele é meio extenso. Vamos lá, Nelson. Nesses 5 tópicos, na realidade são 9 tópicos, né? Vamos começar pelo primeiro. Quem pode realizar laudo de perícia em periculosidade com instalações elétricas? A filosofia, a ideia a palavra filosofia é metodologia. Ou seja, você precisa primeiro saber se você é perito ou não. Bom, quem pode ser perito? Engenheiro de segurança do trabalho, médico de segurança do trabalho, assistente técnico. Bom, o assistente técnico, ele pode ser um engenheiro, ele pode ser um médico do trabalho, ele pode ser um tecnólogo, ele pode ser um técnico, qualquer proficiência, desde que seja na área de elétrica. Ok, Nelson? Quanto ao primeiro tópico, alguma dúvida? Existe uma diferença, Iguatemi? Existe uma diferença aí entre perito e assistente técnico? Na realidade, existe, mas tem um porém aí. Na realidade, na forma jurídica, perito é aquele profissional nomeado pelo juiz, que é o meu caso. E assistente técnico, ele não deixa de ser um perito, mas ele recebe outro nome.
é um perito assistente técnico das partes. Então, ele não é nomeado, ele não precisa de nomeação, que é o que eu também faço. Vários cases eu tenho perito nomeado, e vários cases eu tenho como assistente técnico. Então, quer dizer, quando é nomeado, ele é um perito judicial na esfera estadual, federal, a minha esfera estadual, Nelson. E pessoal aí, tá? Que estão nos assistindo, segurança, engenheiros e outras pessoas, certo? Certo, tranquilo. Ok? Ok, então aí a gente vai para o segundo tópico, né, da nossa emenda, que seria a negociação prévia, né, Iguatemi? O que é uma proposta técnica ou comercial numa negociação prévia no laudo de periculosidade? Bom, assim, ó, aqui é um ponto muito, mas muito cabuloso. Muita gente faz assim, Anel, quanto tu orça para me fazer uma perícia, um laudo extrajudicial? O que é laudo extrajudicial? É um laudo de perícia com filosofia que você vai usar para se precaver como documentação numa empresa. Veja, mas tem que ter muita calma nessa hora. Aí o cara diz assim, mas isso aí qualquer um faz, o consultor faz. O consultor faz. Mas se você não tem um perito gabaritado, com capacitação, preparado para aquilo, vai dar problema lá adiante. Para o perito, que você intitulou como o baratinho, e para você que questionou uma situação que não tem como questionar. Para evitar tudo isso, o que se faz? Na negociação prévia. Bom, ao fazer o orçamento, tem que levar em conta. Não adianta fazer uma perícia, eu já tive casos de ir no local e ficar 2 horas, terminou a perícia. Errado, pessoal. A perícia envolve quantidade de diligências, dependendo do tamanho da empresa, você não pode fazer num dia, numa tarde. Imagina você descer do avião no aeroporto, chegar lá no Curitiba, Paraná, muitas vezes eu fiz isso. Sim. Chegar lá... Oi, Iguatemi. 1 hora da tarde, 4 horas da tarde você está de volta. Que perícia é essa? Cadê a qualidade da análise de risco, a qualidade das entrevistas? Então, isso aí tem que ser pesado. O número de dias que você vai ter que entrar no orçamento. A quantidade de deslocamento, a quantidade de causa, a quantidade de descrição, os honorários devidos, justo, isso num acordo, numa proposta comercial. A técnica é o que você vai fazer. Então, tem uma proposta comercial técnica e comercial junto, numa só, e outras empresas têm uma proposta técnica, ou seja, só o que você vai fazendo no programa de atuações, e uma comercial lá para o RH. Sim. No contrato, é importante também, isso é importante frisar aos técnicos e engenheiros que, de repente, estão assistindo essa live. Até tem uma pergunta já. Tá? Tem Olha uma só, pergunta, professor. para a utilização dos equipamentos, pessoal. Nelson, querido, olha só, se eu não colocar isso no contrato, perdão, vai dar sempre aquela questão. Veja bem, a internet falhou em determinado local do usuário. Sim. Atrasa. O fulano não está presente, não posso expor o risco, isso é complicado. Então já coloca tudo certo, o cronograma num contrato assinado da parte, aí você está com assistente técnico, engenheiros, médicos de trabalho, tranquilamente em berço espreito, ou seja, tranquilo com as obrigações que estão no contrato assinado por a empresa e o período. Iguatemi, tem uma pergunta do engenheiro Maicon e também tem algumas pessoas pedindo para melhorar o seu áudio aí, que está com um pouco de ruído, tá? Então, o engenheiro Maicon fez uma pergunta. Para ser perito, precisa ter curso superior? Bom, a resposta é muito clara. Se você tem que fazer perícia, muito claro, Nelson, perícia em insalubridade e periculosidade, ou seja, NR15 insalubridade, NR16 periculosidade, só pode ser engenheiro de segurança do trabalho ou arquiteto. Se não for esses dois,
é proibido. Pelo menos no Rio Grande do Sul, na unidade federal, é proibido. Bom, eu vejo aí, Nelson, e colegas aí que estão nos assistindo, cara, a gente vê aí cursos assim, sabe? Rio de Janeiro, São Paulo, eu estou falando dos TRT, Tribunal de Justiça do Estado, do Rio Grande do Sul. Eu não posso colocar a pessoa em risco respondendo coisas que outros estados fazem e outras comarcas, entendeu? Resposta final. Perito, na real, perante a justiça, se for para laudo de insalubridade e periculosidade, só o engenheiro do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, arquiteto e médico do trabalho. Eu acho que o Iguatemi, eu acho que o engenheiro Maicon ali, qual a questão, qual a pergunta que ele quis fazer, né? Se eu me formei engenheiro de segurança do trabalho, se eu preciso ter um curso de perito. Não, Maicon, não precisa, tá? Porque você automaticamente você já é um perito. Porém, a gente sabe muito bem que a faculdade, ela hoje, ela não te deixa preparado para isso, né? Então, você precisa fazer um curso paralelo com isso, com pessoas que têm conhecimento na área, que já passaram por várias situações, para te ter aí, vamos dizer assim, conseguir realmente ter sucesso, né, na área escolhida. Mas sim, o engenheiro já está preparado, pode ser um perito, não precisa de um curso aí de perito para desenvolver essa atividade, tá? Perfeito, perfeito. Agora tem que ter um cuidado, Nelson. Tem que ter um cuidado. Tem que ter um cuidado para a resposta para o nosso telespectador aí. É o seguinte, quanto mais treinamento você tiver, melhor para você. Só vai agregar. Sim. Com certeza, né, Iguatemi? Isso é aquilo que a gente falou na outra live, né? Hoje, infelizmente, no mercado, existem muitas empresas da nossa área e muitas pessoas que não têm qualificação, né? Que não têm treinamento, que não têm curso. Eu trabalho na área de segurança do trabalho já há 11 anos, né? Então, a gente vê de tudo por aí. Existem consultorias vendendo o que não tem. A gente sabe que está vindo o e-social aí. E tem muitas consultorias dizendo que tem sistema, tem programa, tem tudo, mas é um copia e cola os documentos, né? E quando vai se desenvolver um laudo de periculosidade, mais adiante aí a gente vai ver isso, é casado um documento com o outro, né? Muitas vezes o perito vai pegar o PPRA lá e vai olhar juntamente com o laudo de periculosidade, né? Imagina se a pessoa não tiver qualificação para fazer o documento, você pode ter um grande problema, né, Iguatemi? Perfeito, então, perfeitamente. Tópico 3, então, né, Iguatemi? Hein, Nelson? Oi? Na realidade, o mercado existe muito terceirizado, inventando, criando, e infelizmente outras pessoas têm aquela ilusão. Eu vou ser perito. Calma, muita calma nessa hora. Eu posso dizer, Nelson, o engenheiro Michael, se ele tiver um problema no carro, eu posso pegar um mecânico especialista em mecânica de automóvel, ele pode ser o perito. Sim. Mas sim. a lucidade de periculosidade, não. Ok? Sim. Ok. Então vamos lá para o tópico 3, né? Palestra para gestores. Perfeito. Por que a palestra para gestores? Vejam bem, fez a primeira parte dos 2 primeiros tópicos, ok. Aí você faz o seguinte, deu a previsão de quando iniciar o laudo na empresa. Você vai fazer o seguinte, você vai chegar lá, já fez o cronograma de ação que você vai executar nessa perícia, você vai ter um dia lá para dedicar aos gestores, supervisores, engenheiros da empresa, RH, pessoal, se é uma clínica, todos que são os gestores terão que estar presentes para... Qual é a finalidade? Eles estarem cientes de que tem que ser feito o laudo. Sem o laudo, nós não vamos chegar a lugar nenhum, vai ser briga com o PROCON, vai ser briga com a CLT, vai ser briga com a Delegacia Regional do Trabalho, não vai chegar a lugar nenhum. O laudo pericial é o melhor caminho. E dizendo, olha, o gasto a gente sabe que é imenso. A gente sabe, tem empresas que o gasto é mínimo, mas tem empresas que o gasto vai ser muito mais. Mas eles se esquecem, e nesse treinamento, Nelson, eu dou casos que eu participei de vários cases. São vários, mais de 3 anos nesse mercado de trabalho. Então, o que eu notei? Geralmente, eles têm, o gestor tem uma imaginação errônea. Ele acha assim, se chamar um perito aqui,
o cara vai fazer, trocar toda a vidraça, tudo isso, tudo aquilo. Não é assim. Tem que fazer, tá errado, tá sem vidro, tem que colocar o vidro. Mas não quer dizer que você tem que colocar o vidro hoje. Vai fazendo aos poucos, mas está dizendo o Nelson, olha, a clínica tem 10 itens para resolver aqui dentro dessa clínica. Qual que eu vou fazer? Vou colocando aos poucos. Item 1, 15 dias para resolver. Eu tenho prazos, eu tenho período. Isso aí eu passo para vocês como é. Então, a palestra do gestor é deixar, a palestra para os gestores é para deixar eles situados que essa laudo não é para, como é que vamos dizer assim, para um custo maior, é para a segurança dos profissionais que trabalham na empresa, ok? Sim. Oi, Iguatemi, olha só, a gente tem aqui mais uma pergunta, que é, deixa eu ver aqui, eu vou pedir para o pessoal fazer as perguntas mais para o final, a gente vai deixar um tempinho ali de uns 10 minutos, tá, pessoal? Que a gente vai falando sobre os tópicos. E daí mais para o final vocês fazem as perguntas de vocês. A gente vai deixar uns 10 minutos aí, daqui umas 10 para as 8, né, Iguatemi? Então, aí vocês fazem as perguntas e o Iguatemi vai respondendo, tá? Ok. Qual é o objetivo do laudo de periculosidade? Bom, na realidade, o objetivo maior, tá? Não é prejudicar o funcionário, não é prejudicar o indivíduo, é descaracterizar a descaracterização do perigo. Só se dará pelo ato pericial. Na real, é esclarecer. O laudo é para te dar esclarecimento. Muitas vezes o cara diz assim, mas existe o risco, me prova. Bom, o laudo vai te provar. Sim. Não posso me basear em eu acho, achômetro, fulano disse. Para ter uma ideia, eu já tive... Bom, quando chegar nos cases, eu vou dizer, tem um case só, porque o tempo é curto. Eu digo que esse assunto é pesado. Mas vamos lá. Cara, se não tiver uma verdade no laudo, vai dar problema futuro. Para o perito que fez, que na hora de pagar e de contratar, vai dar uma zebra. A primeira coisa que o vai dizer, olha, esse perito é charlatão. Contratei um pão com banha. O termo sul. Mas é verdade, tem muito no agrada no Deus leva na empresa, a primeira coisa, o perito é de segunda, só podia ser. Então, você quer a coisa certa, faça a coisa certa. Procure uma palestra. Ok? Ok. E me diz uma coisa, Iguatemi, a elaboração do laudo de periculosidade é uma obrigação legal? Sim, a elaboração... quem diz isso não é o Iguatemi, tá, pessoal? Vejam, bem claro. No item 16.3 da NR16, está bem claro. O laudo vai definir a caracterização ou descaracterização da periculosidade, com o sério objetivo de verificar, determinar a atividade de operação do pagamento ou não da periculosidade, com um percentual de 30% sobre o seu salário. Ok? Ok. E agora a gente vai falar então um pouquinho, né, Iguatemi, sobre a utilização do EPI e EPC para os laudos de periculosidade, né? Exato. Vamos para o Twitter? Utilização do EPI e do EPC, o item 5 da ementa. Aqui é muito importante, pessoal. E eu vejo, é óbvio, é estupendo que eu jamais vou dizer que o nome das empresas, né? Mas eu já frequentei empresas que o EPI é meramente uma roupa. Infelizmente. Só que o EPI... Oi? Não, concordo com o senhor, infelizmente. O EPI, na realidade... O EPI, na realidade, o que acontece? O EPI do eletricista não pode ser lavado na mesma roupa que é lavado as outras roupas. Sim. Eu já vi casos, principalmente em Santa Catarina, oeste catarinense, o pessoal lava as roupas, não pode. Eu não vou dizer quem, não é aqui a minha função. No Rio Grande do Sul tem bastante, viu? As roupas que são antiflame, preparadas para a zona de risco, são misturadas na lavagem com a mesma roupa que a cadeira, entendeu? Então a importância do EPI e IPC está nisso aí. Sim, é bem complicado. A gente vê hoje as empresas que têm eletricistas, né, que eles não têm uniforme conforme a NR10 solicita, né?
Não tem nem sequer os EPIs que precisam, os EPC, o capacete a gente sabe que precisa ter o teste de tensão. Qual empresa que paga para realizar? Difícil, né? Então, imagina, num detector de tensão, então para as pessoas que trabalham com elétrica, eles podem ficar ali, então é complicado, né, Iguatemi? É preciso muito... Sim, sim, concordo com você. Veja, pessoal, eu tenho uma briga muito grande com a NR10, mas não me dão voz. Não me dão voz, por quê? Porque eu sou 1 em 1000. Eu já notei que existe lá na NR10, para quem já fez a NR10, que existe uma tal de tensão de segurança, que é 50 volts. Só que as IECs, I de índio, E de Eva, C de casa. As IECs têm vários números, tá? O que elas dizem? Existem as curvas, que é as respostas dos disjuntores ou dos IDRs, interruptor diferencial residual. Gente, tensão de segurança, Iguatemi, engenheiro, não existe. Tensão de segurança, para mim, particularmente, na NR10 não diz que o ombro, o toque do choque elétrico no ombro com o coração não está em nenhum IEC. E, portanto, então, a lei de ouro é bem clara. 50 volts não é tensão de segurança. Mas isso aí a gente vê mais adiante, ok? Ok. Quais são as fundamentação normativa para o laudo? A fundamentação normativa é utilizado, por exemplo, a visão jurídica. O perito ou o engenheiro ele tem que ter noção do CPC, Código de Processo Civil, da CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, ele tem que ler, tem que gostar de ler, né? A Lei 12.740 de 2012. O assistente técnico ou perito também tem que ler a NR16 e o anexo 4. A NR10, o item 10.7.3, o item 10.2.8, onde ele se refere aos riscos, onde ele se refere à medida de proteção coletiva. Os laudos, se a empresa tem, se ela obedece, tem empresa que você chega lá, Nelson, a última vez foi feito um laudo de NBR 5410 ou 5409, 14059, tem 6 anos. Sim. Então, isso tudo está na avaliação. Infelizmente, eu acho que as empresas que seguem a risca hoje são as empresas que atendem as ISO, né? A empresa que não atende a ISO, ela mal faz o PPRA, o PCMSO, LTCAT e engaveta. O restante é somente se o funcionário entrar na justiça, colocar a empresa na justiça, que vai correr atrás para desenvolver um laudo, para ver se é insalubre as funções, se é periculoso. Até então, ele não dá atenção para esse critério, né, Iguatemi? É como diz a lei e a norma está acima do profissional. Não adianta o Iguatemi vir aqui falar bonito e não dar referência. Eu cito referência, eu dou cases de treinamento. E um deles que eu acho interessante é que às vezes assim, o engenheiro veio aqui e fez a perícia. Sim, mas tá, e aí a perícia tem que ser bem embasada, tem que ser calma. Muitas vezes, Nelson, eu vou citar nome, bem claro, empresário, algum. Ele não podia. Bom, não podemos, então para mim não serve. Porque eu não vou ensinar 10 anos entre graduação, pós-graduação e outros cursos para perder por causa que o empresário quis me agradar com tostões. Isso aí não me serve. Deixa para outros. Mas na verdade é o seguinte, você está arriscando a pagar mais tarde isso aí sai caro depois, para ambos os lados. O lado do perito, competência, e o lado do gestor, empresa, infelizmente é o desabono à entidade, ok? Concordo com o senhor. Tem que pegar um perito dedicado, Daniel. Oi? Tem que pegar um perito dedicado à causa. Sim. Tem que pegar um perito com qualificação, né, Iguatemi? Hoje no mercado existe muitos colegas, né, que não têm qualificação, que não têm conhecimento e que vão emitir um laudo que muitas vezes vai trazer um problema para a empresa e não uma solução, né? E o perito ele tem que ter os dois lados, né? Ele tem que entender o lado da empresa, mas também tem que entender o lado do funcionário também, né? Tem que ver os dois lados para futuramente não trazer problemas, tá?
Então, a metodologias e a das avaliações, Iguatemi, quais são? Aqui eu dou um spoilerzinho do treinamento, onde eu falo que eu não posso falar pelos outros, a minha metodologia, que eu tento passar, dividir, gente, tem milhares e milhares de questões judiciais para abrir. Passando essa pandemia, vai faltar, pessoal, vão faltar profissionais. Eu estou dizendo isso, me cobre, está numa web, está numa rede pública, ao vivo. Pessoal, vai faltar muitas causas judiciais, mas aí vai ter que ter o joio do trigo, Nelson. E aí vem assim, minha metodologia: entrevistas, palestras, inspeção no local, comparar, conversei com o gestor, conversei com o funcionário, vai descrever as atividades, vou comparar PPRA, dados do LTCAT, dados de documentação que a empresa tem lá, do PPCI e de outros tipos de documentação, e fazer checklists, planilhas. E aí, dentro de alguma coisa grave, em termos de risco, ao funcionário, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer uma IT, uma instrução técnica, e vou numa palestra, outra extra, faço um laudo e faço uma palestra extra com os gestores dizendo: olha, a tua atuação em determinado setor está nesse ponto. Ok? Aí não vai no laudo entrar em acordo. Beleza? Beleza. Assim, o Iguatemi, é importante também frisar, né, para o pessoal que está nos assistindo, que é muito importante que o PPRA seja 100%, né? Realizado por uma consultoria que realmente tenha um técnico qualificado, que tenha um técnico com conhecimento, né? Porque no momento que eu fizer um laudo de periculosidade, vai se bater as informações aí, né? E hoje o que a gente vê no mercado são consultorias que contratam estagiários, e quem vai a campo é o estagiário sem um técnico de segurança qualificado para estar acompanhando esse estagiário que está iniciando essa carreira, que está começando, né? Então, a mesma coisa para desenvolver né? Para ter um bom treinamento, tem que ir atrás daquele que tem conhecimento, correto? Perfeito. Perfeito. Nelson, se me permite uma parte, eu quero elencar e, além de tudo, quero agradecer, se existe, mas deve ter bastante técnico de segurança nos assistindo, que eu tive no local, não vou dizer onde, que eles me agradeceram. Eles ficaram muito felizes com o treinamento que eu fiz para eles, porque eu ergui quem trabalha, que é os técnicos de segurança, que muitas vezes são demitidos por querer as coisas certas. E eles, coitados, por querer as coisas certas, eles são demitidos. E para valorizar eles, só tem uma forma: é ir alguém, uma voz, como um perito, um engenheiro. No meu caso eu tive que os técnicos de segurança até me presentearam, porque disseram assim: bah, ninguém veio aqui e nos valorizou. Até vou te citar um spoilerzinho pequeno. Tinha mas na realidade é o técnico que faz os laudos, né? Convenhamos que quem faz os laudos são o técnico, o engenheiro só assina. Perfeito. Perfeito. São competentes. São competentes. Sim. Eu dou o meu aval para todos eles. São competentíssimos. Eu garanto isso. Você eu posso dizer assim que eu sou... Oi, Iguatemi, eu posso dizer que eu sou privilegiada, né? Porque a consultoria que eu trabalho hoje, a gente tem engenheiro, tem um outro coordenador, e eles olham nossos documentos, assim, do início ao fim, eles sempre nos questionam, nos perguntam. Então, eu tenho orgulho da onde eu trabalho, tá? Mas, assim, existe sim consultorias que não, que infelizmente o técnico faz, o engenheiro acaba nem conseguindo olhar o laudo, só colocando assinatura e indo para frente, né? Tem de tudo no mercado hoje na nossa área, né? A gente tem que saber filtrar aí os bons profissionais. Iguatemi, o senhor quer falar um pouquinho sobre o anexo 4 da NR16? Sim, mas antes eu gostaria de um adendo, Nelson. Gostaria de um adendrozinho, tá? Assim, ó, o técnico de segurança, muitas vezes, eu entendo porque eu vivenciei isso por muitos anos nesse meio aí. O técnico de segurança, muitas vezes, se coloca na posição o seguinte:
Ah, eu vou perder o emprego se eu não colocar o que foi me pedido para colocar. Isso aí é o que mais tem. Eu não estou fechando os olhos, eu sei disso. Sim. Entendeu? Eu vejo isso. Infelizmente, eles não têm uma voz. O técnico de segurança do trabalho não tem uma voz para auxiliá-lo. Porque se ele quer, dependendo da empresa, se ele quer manter o seu emprego, muitas vezes ele tem que colocar o que manda embora, ele está vendo que está errado. Entendeu? Concordo. Sim. Bom, sobre o anexo 4, a Enero 16, pessoal, ele é extenso. Mas ele traz itens que eu acho muito relevantes. Eu separei aqui, por exemplo, tem direito adicional de periculosidade dos trabalhadores que executam atividades, operações em equipamentos elétricos, que realizam atividades com trabalho em proximidade. Bom, e aí por diante, quem trabalha no SEC, Sistema Elétrico de Consumo, quem trabalha no CEP, Sistema Elétrico de Potência, porém, aí que está, nós temos que agarrar com tudo. Este ano é a nossa segunda live e nós temos, e graças a Deus, temos gente para assistir e que não vão se omitir. Pessoal, sem o laudo, o Ministério do Trabalho não quer saber. Tem o laudo, o juiz, quando está na frente do juiz, o juiz, a primeira coisa, ele não quer saber se foi feito isso ou aquilo, ele quer saber, cadê o laudo? Então tem que ter um laudo. Ah, o técnico de segurança pode fazer o laudo? Pode. Pode. De que forma? Tendo o engenheiro acompanhando e formando uma equipe. Ele, engenheiro e o técnico. Os dois, ambos, associados, conversando, formando uma equipe. Lá no escopo, quando eu falei em negociação prévia, coloca, se caso for necessário, olha, eu sou um engenheiro de bateria, estou levando o técnico de segurança, Nelson, para me acompanhar nesse laudo. Ok. Eles agradecem de mão cheia. Ok. Técnico de segurança tem importância? Sim. Ok? Ok. O senhor quer trazer para nós aí uns cases? Sim. Por exemplo, é muito comum em empresas grandes, principalmente, só repito, eu tenho que me policiar porque às vezes a gente se arrepende do que fala. Gente, pessoal, tem gente que vai fazer limpeza na empresa no sábado, final de semana, Nelson. E aí, o coitado eu não estou falando por ser... Estou falando coitado de subjetivo, não é ofender a pessoa, tá? Eu quero dizer o seguinte, coitado não tem noção e nem obrigação de entender de eletricidade. Mas ele vai varrer. Às vezes ele pega uma sala que tem tomadas elétricas no piso. Às vezes ele vai passar um pano no ar-condicionado, o ar-condicionado está ligado. Às vezes ele vai passar um pano com substância química numa geladeira, na parte interna, ele acha que desligou, mas não tirou da tomada. Ele pode ficar fritado ali dentro. Então, ele está numa subestação, vamos lá, essas subestações blindadas, que é as mais modernas hoje, tem muita subestação antiga. Diga-se de passagem. Não precisa cuidar, não há necessidade de cuidado. Precisa sim. As proximidades. O que é proximidade? As distâncias. O coitado não tem ninguém para estar junto com ele ou com a senhora lá, que está fazendo um serviço digno, um serviço honesto. E dera muito estar um serviço de limpeza numa empresa para limpar o chão, está ganhando o dinheiro dela honestamente, vai dormir tranquila com o seu dinheiro. Mas tem o risco. Então, no meu treinamento eu comento. Cara, já tive cases que eu coloquei. Para limpar tem que ter acompanhamento de alguém que tenha qualificação, habilitação, capacitação para autorizar essa pessoa. Ou seja, tem que ter alguém, pode ser o técnico de segurança? Até pode, para acompanhar o pessoal da limpeza. Sim. A Ellen colocou aqui que trabalho em equipe é dados e fatos, né? E é verdade, quando a gente trabalha em equipe, a gente tem um bom resultado, né? Também teve pessoal que colocou, que já viu ser copiado laudos do Google, né? Copia e cola. Isso existe, infelizmente, a gente tem que saber separar. Existem bons profissionais no mercado, sim. Existem muitos colegas bem capacitados, com muita qualificação. Não é todo mundo, não dá para generalizar, né? Mas infelizmente existe aquelas consultorias que vão cobrar R$ 1,99 para ganhar as empresas
para realizar os laudos, sem, só para ganhar mesmo, né? Porque para fazer um bom trabalho, aí já deixa a desejar, né, Iguatemi? Claro. Mas nós temos aí o nosso querido engenheiro Iguatemi, que faz uns laudos de periculosidade muito bom, e deu treinamentos também, né, Iguatemi? Exatamente. E assim, Nelson, na parte dos cases ainda, né? O cara diz assim, eu sou de telecomunicação, empresas de telecomunicação. No máximo é 90 volts, tensão de pico. Mas a gente sabe que o normal da Telecom é 40 volts 24 a 40 volts. Eu presto serviços para as Telecom há mais de 6 anos, na Serrede. Então, o que eu noto? Gente, o pessoal lá tem treinamento. Por quê? Porque, embora eles trabalhem, eles estão trabalhando no poste, é uma área de risco, é uma zona de risco. Você tem a média tensão no topo do poste, você tem a baixa tensão 1 metro abaixo, no mesmo poste. Você tem a iluminação pública meio metro abaixo. E aí você tem a Telecom 20 a 30 centímetros abaixo. Então, o risco é enorme, é imenso, ainda mais quando o ar é muito ionizado, quando o tempo não está muito bom, essas frequências, essas indutâncias, esses campos elétricos atingem, olha, em São Paulo o que mais dá morte, de Telecom, 24 a 40 volts, não é de risco, o contrário é isso, Sim. Por causa que o poste média e baixa tensão. Então ele tem que ter periculosidade. Isso mas aí diga, a Nelson pode dizer, mas eu posso pedir periculosidade? Repito, pessoal, muito claro. Tem um laudo, não há condição. Minha resposta. Sim. Laudo. Tem um laudo, nós vamos brigar até o fim. Tem um laudo, eu não discuto. Futebol nem religião. Cada um na sua. Eu respeito laudo, ok? Verdade, concordo. Iguatemi, então a gente tem aí mais uns 5 minutinhos, né? Quem quiser fazer sua pergunta, já faz. A gente tem uma pergunta aqui. Deixa eu pegar aqui para o senhor, peraí. Aqui. Humberto perguntou: sou engenheiro eletricista e pergunto quais são os procedimentos para ser nomeado perito junto ao MP. Bom, essa pergunta, veja, essa pergunta é a mais fácil possível. Basta ele entrar no site, na página da Junta ou do Ministério Público, e lá ele se cadastrar. Simplesmente, pega o Dr. Google, bate lá, coloca cadastramento de perito nomeado pelo... Se ele está cadastrado, que nem eu sou cadastrado, a nomeação é automática. Conforme, por exemplo, Canto do Sul, São Lourenço, Bagé, Palmeiras da Missão, Alegrete. Existe essa nomeação das comarcas, eles olham lá no banco de cadastro. Basta se cadastrar no site e é tranquilo. Abraço aí, Humberto, aí. Agora que eu reconheci. Valeu, cara, pela engenheiro colega. Nos formamos na época juntos. Abração lá pro Humberto. Pessoal, então, quem quiser fazer sua pergunta aí, faça sua pergunta. A gente tem 5 minutos ainda. Hoje a gente está falando só sobre periculosidade, né, Iguatemi, mas existe também o laudo de insalubridade, que é do anexo da NR15 aí, que tem os seus anexos, né, que hoje a gente não vai falar sobre isso. Futuramente a gente vai falar sobre insalubridades, né? Hoje, então, é só sobre periculosidade. Perguntas, pessoal? Estão aí? Estão nos ouvindo? A gente tem aí 19 pessoas. Olha só, fizeram mais uma pergunta aqui. Iguatemi, somente as súmulas são o suficiente para ter direito à periculosidade? Está perguntando? Olha, Chagas é o sobrenome. É uma moça. Olha só. Deve ser Vini Chagas. Muito boa e pertinente a pergunta. Muito pertinente a pergunta. A resposta é o seguinte: as súmulas nada mais são que normatização jurídica. Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos abrir isso aí. Com advogados,
Então, é a linguagem dos advogados que, embora eu seja perito, seja engenheiro, eu trabalho com normas técnicas, eu trabalho com Código de Processo Civil, associado também à súmula. Embora as súmulas de 100%, eu vou colocar assim, arriscando o meu pescoço, 30% a 20% as súmulas conseguem reverter. Na maioria das vezes, o que manda, principalmente em processos judiciais, é as NBRs, os laudos técnicos, as NR, as normas técnicas. A súmula seria um adicional. Pode, eu não vou dizer que, olha, tal caso usou a súmula tal e deu certo. É e é raro. Não é comum vencer um processo judicial com súmulas. É um conjunto. E aí o perito judicial, que é o engenheiro, ele vai se agarrar primeiro, as normativas, depois os anexos das súmulas, as súmulas em si, a CLT e o Código de Processo Civil, e sem falar ainda no PROCON, né? O PROCON às vezes dá uma dor de cabeça. Correto. Ok, o Thiago está perguntando, escritórios em uma subestação, pode? Ótima pergunta, Thiago. Beleza, muito bom. Assim, ó, escritório em subestação, existem duas situações aí. Repito, é complicado isso aí. Eu já vi em empresa, sei, existe muito empresa, verdade, banheiros dentro da subestação. Pode? A gente sabe que não pode. Não pode. Mas coloca. Aí vem a análise de risco. Está cortando, o Iguatemi está cortando. Está cortando o seu áudio para nós aqui, não deu para entender o que o senhor falou. Por gentileza, dá para o senhor repetir? Dá. Depende. Porque envolve análise de risco, envolve a autorização de quem permitiu, envolve o documento assinado para autorização. Eu já vi empresa, e existe essa empresa, que tem banheiro dentro da subestação. E essa empresa existe. O distanciamento, né, Iguatemi, é importante frisar também, existe um distanciamento, né? Claro, respeitando a proximidade, não tem problema. O importante, Thiago, é fazer um laudo aí de periculosidade, tá? Para ter certeza, porque tem que estar indo até o local, tem que fazer uma análise, não tem como te dizer se é periculoso ou não, tá? Claro. Aqui a Chaga está agradecendo, tá, a sua resposta, ela colocou parabéns, perfeita a oratória, Iguatemi. Mais perguntas, pessoal? Dúvidas? Ninguém tem dúvida, não acredito. Esse assunto é tão pesado. Olha só, eu vou colocar aqui para vocês. Então, aí tem o e-mail do Iguatemi, né? Iguatemi 2002 g@yahoo.com.br, né, Iguatemi? Tá correto? Isso aí, tá correto. Quem quiser aí, então, tá chamando, mandando um e-mail para o Iguatemi, tirando as suas dúvidas, né? Ou chama ele aí no próprio Instagram e ele vai estar direcionando o telefone dele, passando o e-mail dele para estar respondendo as perguntas de vocês, tá, pessoal? Dúvidas, como elaborar um laudo, ele tem mais treinamentos, a gente vai fazer mais lives também com tópicos, né? Na verdade é um bate-papo, né, Iguatemi? Aqui a gente falou só um pouquinho, mas essa é uma abrangência muito grande desse laudo, né? Hoje foi somente os tópicos. Não teríamos tempo suficiente, ficaremos até de manhã falando sobre esse assunto. Ó, o Jadson aqui, o Jadson é meu professor aí de proteção respiratória, ele está participando, ele colocou parabéns pela live, né, o Iguatemi. Jadson, obrigado por estar participando, obrigado a todos, né? Super indico também, obrigado. Quem quiser fazer curso de proteção respiratória aí com o professor Jadson, professor nota 10, um material também muito bom, treinamento nota 10. Bastante qualificação, tá? Então, acho que é isso, né, Iguatemi? Mais pergunta, pessoal? Acho que não temos mais perguntas, então é isso, Iguatemi. Tranquilo, o senhor então, quer falar mais alguma coisa? Quer deixar mais alguma coisa?
Olha, o que eu posso deixar para o pessoal, principalmente quem está se predispôs a se sentar e assistir, eu digo o seguinte, gente, o barato, eu também gosto do barato. Quem não gosta do custo de uma tarefa com um custo bom? Mas, Sim. analisar, nada se resolve sem um bom diálogo, uma boa troca de conversa, uma análise com um profissional que você vai conversar. O baratinho, eu vou garantir para vocês, é dor de cabeça lá adiante, em seguida. E olha, vou dizer uma para encerrar, tá, pessoal? Davi Empresa dá concordado, fechou. Isso é infelizmente. Por quê? Porque quis tudo baratinho. Muito obrigado.